o que agrada a Deus em minha pequena alma é que eu ame minha pequena. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe e ilumine. Amém. São Miguel, São Gabriel e São Rafael, rogai por nós. Uma santa abençoada noite, nessa segunda-feira, início de semana, quando as nossas atividades semanais de trabalho, estudo e tantas outras, vão se reiniciando. Nós aqui estamos nesse nosso mês de setembro, dedicado à Palavra de Deus, dedicado à Bíblia. O próprio nome Bíblia já vem do antigo latim, onde se dizia biblios, coleção de livros, e nós já entendemos na semana passada que a Bíblia não é apenas um livro, são vários compactados dentro de a Palavra de Deus. Temos mais de 70 livros aqui, só no Antigo Testamento temos mais de 40, onde vamos contando mais do que história, vamos contando a relação do povo com Deus. Nós descendemos dos judeus, que levavam o nome de hebreus antigamente também, e toda essa história vai mostrando a nossa origem, além da nossa origem genealógica, a nossa origem de fé, a nossa origem de povo que caminha. Por isso que nós temos esse nome muitas vezes que a gente usa na igreja e explica mal também. Igreja militante é aquela igreja que caminha em direção ao céu, em direção a Deus, mas porque já começamos esse caminho lá no passado, com a história de vários personagens extremamente importantes. Nós temos Abraão, Isaac, Jacó, que depois se chama Israel. Nós temos o próprio Moisés, Josué, que é a igreja do Brasil, se não me engano, nos convida a estudar nesse mês de setembro. Rei Davi, Rei Salomão, tantos personagens só no Antigo Testamento que mostram esse amor de Deus com o homem e o que é recíproco, essa relação do homem que serve a Deus. E servir a Deus nada mais é do que estar à disposição da vontade, fazer o bem e fazer o bem ao próximo também. São palavras extremamente importantes que vão nos aproximando dessa nossa espiritualidade, desse nosso projeto que é o que? Estar pertinho de Deus. E dentro da Bíblia, todos esses livros que nós vamos vendo ao longo desses dias, dessas orações de setembro, muitos deles, os textos manuscritos, já não estão como a gente pensa com a igreja, guardados no Vaticano. Poucos sim, mas muitos estão esparramados por museus pelo mundo. Para quê? Para mostrar que a palavra é livre e para mostrar que a palavra está em diversos lugares. Sim, temos várias traduções. Eu uso aqui uma chamada Peregrino, que é uma tradução mais para estudo teológico. Temos a tradução chamada Pastoral, que é mais para as comunidades que fazem o seu trabalho de catequese e evangelização. Também a tradução Ave Maria, que é uma tradução de monges belgas, um pouco mais para a oração. Temos a própria do Catequizando, temos a própria do Povo de Deus, várias. Só no Brasil nós temos mais de 16 traduções diferentes, todas da mesma palavra. É como se nós tivéssemos um texto muito antigo e vários jeitos de interpretar esse texto, é o que nós chamamos de traduções. E são todas traduções que estão à disposição em várias livrarias católicas para nós aprofundarmos um pouco mais essa palavra e trazermos na nossa oração. Já lá no século V, ao que sabemos exatamente, começa com os monges cartuchos essa ideia de oração contemplativa, que mais tarde vai se chamar Lectio Divina. O que é? É eu ler a palavra de Deus, tentar entender o seu contexto, porque não adianta nada eu ler por ler. Eu tenho que saber o que está acontecendo naquele texto, quem são os personagens, de onde vêm esses personagens e como é formada aquela história, sobretudo nos evangelhos. Muitas vezes a gente pega as palavras de Jesus e retraduz elas da nossa maneira, do nosso pensamento. Isso é um pouquinho errado. Por quê? Porque se eu não sei aonde Jesus estava, o que Jesus estava fazendo, se eu não sei o antes ou depois desse texto bíblico, é muito difícil eu
na minha sabedoria simples, humilde, tentar interpretar o que Jesus quer com exatidão ali. Por exemplo, Jesus não ficava quieto, Jesus não ficava parado, ele tinha esse tema da missionariedade, a cada momento estava num lugar diferente. Ele faz algo aqui, faz algo ali, e no outro dia vai fazer outra situação, outra forma de relacionamento, outras palavras. E é aí que eu tenho que estar atento. O que Jesus disse ontem, o que Jesus diz hoje, o que Jesus vai dizer amanhã, para que tipo de povo, para quais personagens e pessoas, e principalmente as realidades. Nós ouvimos muito sobre parábolas que são aquelas histórias contadas por Jesus para se entender melhor. Porém, se eu não entendo que Jesus está num lugar onde a criação de porcos é mais forte, eu não vou entender determinada parábola. Se eu não entendo que Jesus está num lugar onde a colheita é forte, onde a vida agrícola é muito forte, talvez eu não entenda aquela parábola. Se eu não entendo o povoado, como funcionava a vida de uma doméstica, algumas parábolas eu não vou entender. Como aquela da mulher que perde a moeda e encontra no meio da noite e chama as amigas. É uma parábola extremamente doméstica, extremamente simples, mas cheia de significados que as donas de casa podem entender e podem partilhar melhor. Os passos da leitura orante, do que chamamos de lexio divina, ler. Segundo passo, pegar as palavras, ver aquilo que eu não conheço e sem medo, sem frescura, pegar o dicionário e tentar entender. Logo depois, rezar. Meditar. Na meditação eu vou tentando entender o que Jesus dizia para aquele povo, no caso do Novo Testamento, o que Jesus diz para mim, qual a vontade de Deus para mim através desse texto que eu li. Rezar é justamente eu colocar a minha vontade, os meus medos, os meus pedidos, junto a essa palavra. Último passo, a contemplação, onde no meu dia a dia eu vou viver aquela palavra. Repetindo, ler. Segundo passo, meditar. Terceiro passo, colocar a oração em comum, rezar aquele texto. Quarto passo, a contemplação, que também é a vida, viver esse texto bíblico. Nós vamos fazer esse exemplo nos próximos dias, nas próximas semanas vamos fazer algumas léxios, mas hoje eu te convido a pegar avulsamente, e lá no livro dos Salmos, sobretudo, os monges que vivem em mosteiros rezam os 150 salmos ao longo do mês. Antigamente rezavam ao longo da semana, e muito antes rezavam ao longo do dia, os 150 salmos. Tudo isso para quê? Porque os salmos são orações mais completas, onde há oração de pedido a Deus, oração de perdão, oração de ação de graça. Nossa oração por todos aqueles que nos pedem, por todos aqueles que fazem seus pedidos, Deus abençoe e proteja. Segue mandando também que todos esses pedidos, após nós lermos aqui, sempre vão aos pés do Santíssimo. Pedimos de maneira especial pelo Lucas, o baixinho, o grande amigo, por todo o povo lá de Caçapava, aquele povo tão especial, pelo Padre Hermes, pela saúde dele, Deus abençoe e proteja. Também pedimos pelos que vivem lá em Porto Alegre, Gabriela, outros que vão sempre nos pedindo oração, a Mari também, que sempre nos acompanha, o Chaves, a Rosane, lá em Cruz Alta. Deus abençoe e proteja. Também o movimento dos discípulos, 72 discípulos, que Deus abençoe e proteja. A família de Nazaré, outro movimento importante, cada um deles que faz a sua parte. Também pela soberana Ordem Templária Internacional, grandes amigos que estamos nos formando agora, Deus abençoe. Muita gente pensa, o nome templário vem de morte, vem de aqueles que lutavam na Idade Média. Também lutavam, mas lutavam de um jeitinho que a gente muitas vezes não entende. Lutavam pela proteção de peregrinos e lutavam pela construção do reino de Deus, e muitas vezes não com espadas, muitas vezes com a genialidade, com a inteligência e, sobretudo, com o coração voltado em Deus. Para os próximos tempos, agora, vamos ter algumas formações baseadas em São Bernardo de Claraval e a existência dessa ordem tão importante para a história da Igreja. Pedindo pela Raquel, pelo Pedro, lá em Santa Maria. Também pedindo pelo Clédson, meu irmão, que está de aniversário. Deus abençoe e proteja, muita força na caminhada. Pelo povo lá de São Miguel do Oeste, que nos acompanha. Pessoal de Curitiba. Também pelo pessoal de Mogi Mirim, que sempre está conosco. Eu te convido a rezarmos juntos o Salmo
62, colocando a nossa confiança em Deus. Só em Deus está o descanso da minha alma. Dele vem a minha salvação. Só Ele é minha rocha, minha fortaleza. Eu não vacilarei. Até quando todos aqueles tentam me derrubar, o Senhor me sustenta. Só em Deus descansa a minha alma. Dele vem a minha esperança. Só Ele é minha rocha, minha salvação, a minha fortaleza. Eu não vacilarei. Em Deus está a minha salvação e minha glória. Minha rocha firme, meu refúgio está em Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Madre Teresa de Calcutá, rogai por nós. Que pela intercessão de Santa Teresa de Calcutá, que celebramos hoje também, desça sobre ti, tua vida, o teu coração, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Santa abençoada noite, Deus no seu coração e na sua vida, hoje e sempre. Amém. E minha pobreza, o que agrada a Deus em minha pequena alma é que eu ame minha